Se você acha que ser piloto é só sentar e acelerar, sinto te dizer, mas você está enganado. E eu vou te mostrar isso agora. A gente vai falar um pouquinho sobre análise de estratégia de endurance. Eu vou usar aqui como exemplo as 500 milhas de kart pro, que eu analisei a estratégia da equipe campeã e eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, tá? Então, numa visão geral, o que uma equipe precisa ter, né? Então a equipe toda precisa estar em sintonia, alinhada com os objetivos da equipe. O Endurance é uma corrida em equipe. Todos devem contribuir para o objetivo final da equipe. Quem ganha é o número do kart, não é o piloto A ou o piloto B, todos ganham. Então, deixa o ego em casa, todos precisam dar o seu melhor, dê o seu melhor, aceite o melhor do outro e ajude para que todos evoluam. Não gere conflitos internos, ache soluções e não culpados. Todos devem estar envolvidos na definição da estratégia, porém, todos devem opinar na estratégia, porém, com alguns são responsáveis por decidir e tomar as decisões finais. Todos devem conhecer a estratégia, isso é extremamente importante, né? Todo mundo tem que saber o que está acontecendo naquele momento, naquele stint, o que vai ser feito, como vai ser feito. Se um piloto tem um ritmo inferior aos demais, os outros pilotos têm a obrigação de ajudar esse piloto a melhorar sua performance para que a equipe toda seja mais uniforme possível. Fazer parcerias com outras equipes para se ajudarem durante a prova, isso é fundamental, principalmente se a equipe estiver correndo com apenas um kart. Vácuo e empurra são muito importantes em endurance, então tenham mais amigos possíveis dentro da pista. Piloto deve estudar as edições e etapas anteriores da prova. Você tem que saber como é que aquela prova funciona, quem ganhou, o que fez, que traçado que fez, como é que fez, tudo mais. Saber qual é o ritmo ideal de prova. Eu preciso estar virando quanto para estar numa condição legal de competitividade, para atingir o objetivo da equipe. Saber qual é o tempo máximo e mínimo que ele precisa ficar na pista. Então, eu sei que meu tanque dura 40 voltas. Então, eu sei que esse é o tempo máximo que eu consigo ficar na pista. E para não prejudicar a estratégia, qual é o tempo mínimo? Eu consigo ficar 20 voltas. Então, eu tenho que saber essas coisas. Saber qual que é a estratégia, plano A, B, C, D. Um piloto de Fórmula 1 que tem muitos engenheiros atrás dele, mecânicos, uma equipe toda, ele conhece o plano A, B, C. Imagina você que está numa condição muito menor, então todos precisam saber a estratégia. Saber como será a comunicação com os boxes, porque senão o box fica sinalizando um monte de coisa pro cara lá e o cara não sabe, porque ele não participou, ele não sabe como é que é a estratégia, ele não sabe como é que é a comunicação. Às vezes o piloto entra para a pista e não sabe nem onde vai aparecer a comunicação, onde que a equipe está para dar o sinal para ele. Então ficar sempre atento com a comunicação com os boxes e saber empurrar e ser empurrado. Isso é fundamental no Endurance, tá? Considerações para definição da estratégia. Aqui eu coloquei os pontos que eu enxerguei em todas as provas de Endurance que eu participei, seja como staff, seja como correndo, e aí eu trouxe aqui para vocês os principais pontos que eu acho importante. Então, estudar as edições anteriores, todos, piloto, chefe de equipe, cronometrista, todo mundo precisa estar antenado como é que foram as edições anteriores. Principalmente estudar os vencedores, né? Quem venceu a prova do último ano, da última etapa, enfim. Ler o regulamento, todos precisam saber. Uma penalização pode jogar a prova inteira fora, então todo mundo precisa saber o regulamento. E mesmo porque na hora do nervoso, cada um vai lembrar de uma parte, então é importante ter o regulamento na cabeça. Saber quanto dura um tanque de combustível, qual que é a autonomia desse kart. Isso vai definir o tempo máximo de pista que você pode ficar, qual será o seu maior stint. Dividir a prova no mínimo de paradas possível. Normalmente essas paradas são obrigatórias, então você dividir a prova inteira, é uma prova de 6 horas. Então, saber dividir essa prova de acordo com essas paradas obrigatórias. Ou usando o tempo máximo de cada stint definido pela autonomia, né, que foi o que a gente definiu no item anterior. Então eu sei quanto que meu tanque dura, eu sei quanto tempo eu posso ficar na pista. Através da divisão dos stints, né, que foi o item que a gente fez no item 4 ali, eu consigo definir qual que é o mínimo de stint do meu stint, para que todos os outros sejam o máximo, que eu fique o máximo de tempo possível. Qual que é o meu menor stint, né? Qual que é eu consigo ficar 40, eu tenho que ficar pelo menos 40 minutos
na pista para garantir que todos os outros consigam fazer todos os stints sem precisar de uma parada adicional. Definição do ritmo ideal de prova. Eu vou falar isso aqui mais para frente um pouquinho. Mas saber qual que é a volta média que cada piloto deve cumprir a cada stint para atingir o objetivo da equipe. Às vezes o objetivo da equipe não é vencer, né? A grande maioria é. Então você precisa saber qual a volta média que você precisa para chegar ali no pódio, para saber qual que é o ritmo médio que você precisa atingir para chegar à vitória. E isso você vai saber como? Estudando as etapas anteriores, sabendo qual que é o tempo voador naquela pista, qual que é o tempo médio, quanto tempo mais ou menos a volta dura, você vai saber isso estudando as versões anteriores, as etapas anteriores, edições anteriores. Através do ritmo ideal, que foi o que a gente definiu no item 6, definir qual será o ritmo de corte, ou seja, se o piloto estiver com um ritmo de prova acima daquele corte, ele será chamado para box para fazer a troca de pilotos, respeitando o tempo mínimo de pista definido no item 5. Então assim, o piloto não está andando bem, ele vai ficar o mínimo de tempo possível naquele stint. Ah, mas o cara pagou a mesma coisa que a gente, ele tem que andar o mesmo tanto. Cara, se você tem o objetivo de ganhar o Endurance, você não pode ficar com esse cara na pista, porque se ele ficar, você vai jogar todo o seu pace, todo o seu ritmo de prova no lixo. O objetivo é que cada um ande igual, então aí você segue com essa estratégia. Mas se o objetivo é chegar mais pra frente, conseguir um pódio, conseguir uma vitória, você não pode deixar o seu piloto mais lento. Se ele está muito lento, ali dentro da pista. Então você precisa estabelecer isso e isso precisa ser acordado lá no briefing que você vai fazer com a sua equipe, definindo a estratégia. Definir a ordem dos pilotos, quem vai entrar primeiro, segundo, terceiro, isso tem que estar muito claro. O começo e o final da prova são os momentos mais críticos. Os melhores pilotos devem estar na prova nesse momento. Normalmente o piloto que faz a classificação faz a largada, porque ele já está mais adaptado ao kart. Isso acontece principalmente no rental. O cara precisa estar mais adaptado, ele já vai conseguir ter um bom ritmo logo de começo, então normalmente quem faz a classificação faz a largada. Ter a ordem dos pilotos bem definida para em uma emergência o próximo piloto já está pronto. Então o kart está andando, acontece problema, acontece quebra. Então se quebrou o kart ali naquele stint, o próximo piloto já tem que estar pronto para poder fazer a troca e já voltar o mais rápido possível para a pista. O próximo piloto a entrar deve estar pronto, pois problemas acontecem e a equipe tem que estar pronta para eles. Definir e ensaiar a comunicação da equipe com o piloto na pista, garantir que o piloto conseguirá ver de forma eficiente e clara a comunicação. Se vocês não combinaram como é que vocês vão fazer, não adianta ficar dando sinal pro cara lá, o cara não vai entender aquele sinal. Às vezes o cara nem tá te vendo, porque ele nem sabe onde vocês iam fazer essa comunicação e como iam fazer essa comunicação. Aí você perde, aí às vezes dá pane seca, às vezes entra mais cedo pro box, nem era pra entrar, às vezes o cara tá num ritmo muito lento, não entendeu, enfim. Se não comunicar direito, vai dar ruim. Definir uma estratégia diferente caso tenha mudanças climáticas durante a prova. Se vai chover, se não vai chover, se vai parar de chover, tem que estar definido. Começou a chover, a gente vai fazer tais paradas, tantas paradas, parou de chover, a gente vai estender o máximo possível os nossos stints, vai ser um stint de tanto tempo, vai entrar tal piloto, isso tudo tem que estar definido antes da prova começar. Se a equipe tiver mais de um kart, saber se vai matar o kart, para empurrar o outro. Como isso será feito, quando será feito e qual critério será usado para matar aquele kart. Então isso tem que estar definido antes da prova. Então o kart tal não tem mais chance o kart X não tem mais chance de conquistar o objetivo da equipe. A gente vai tirar ele para poder empurrar o outro kart que a gente quer que chegue na frente. Então isso tem que estar muito bem definido, como vai ser o corte, qual vai ser o critério usado e tudo mais, para saber na hora da prova, realmente isso vai acontecer agora. KPIs para escolha e evolução dos pilotos. Como eu disse, você vai ter que escolher a ordem dos pilotos, quais são os pilotos mais rápidos. Como é que você vai definir isso? Nos treinos. Você vai definir ali KPIs, o piloto A, o piloto B, o piloto A é melhor de classificação, o piloto B ele tem um ritmo legal, ele tem uma consistência legal, o piloto C precisa evoluir. Quais pontos ele precisa evoluir? A gente tem que treinar com ele classificação, a gente tem que treinar com ele constância, ritmo. E aí com isso, com essas informações eu consigo estabelecer melhor o treino da minha equipe, quem eu preciso evoluir, qual piloto vai fazer a classificação, qual piloto vai largar
vai fazer o primeiro stint, qual vai fazer o segundo. Então, quando eu crio esses KPIs, eu sei como fazer isso. A minha escolha fica muito mais fácil, fica baseada em dados. E aí, tipo, não tem tanta discussão na equipe sobre quem deve fazer o que e assim por diante. Então, isso daqui ajuda muito, tá? A fazer a escolha dos pilotos. Uma outra forma, aqui também são os KPIs, são várias corridas usando karts, trocando o kart entre os pilotos. Isso ajuda muito a definir como cada um se comporta, como cada um se adapta melhor àquele kart e tudo mais. Então aí eu consigo definir melhor os meus KPIs e consigo fazer a escolha dos meus pilotos. E a telemetria, óbvio. A telemetria ela vai ensinar, vai mostrar onde cada piloto está acertando, onde cada piloto está errando, e com isso eu consigo evoluir os outros pilotos, e ela me ajuda muito na escolha de qual piloto está mais rápido, qual piloto conseguiu virar a volta mais rápida no começo, por que ele conseguiu, onde ele está freando, o que ele está fazendo, que traçado ele está fazendo. Então eu consigo melhorar todos os pilotos. E não necessariamente o piloto mais rápido não precisa evoluir. Aqui, por exemplo, o piloto verde fechou a volta mais rápido do que o vermelho. Porém, esse trecho todo aqui, o piloto vermelho foi mais rápido do que o verde. Então o piloto vermelho tem tudo isso aqui melhor do que o piloto verde. Então o piloto verde ele pode evoluir também. E aí com isso eu consigo evoluir toda a equipe, eu consigo puxar todo mundo para um ritmo mais adequado. Aqui, como eu falei, eu vou usar como exemplo as 500 milhas de kart pro. Esse foi o traçado. A prova foi realizada de 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 na Granja Viana, tá? Aqui só como eu dividi o setor. Eu peguei o kart 85, que foi o kart campeão, né, das 500 milhas de 2023. Peguei aqui quantas paradas eles fizeram. Então eles fizeram a quantidade mínima de paradas, então foram 5 paradas de 6 minutos, 2 paradas de 15 minutos, qual horário eles fizeram essas paradas. Então a primeira parada ele fez a meio-dia e 28, a parada dele durou 6 minutos e 5 segundos, e assim vai. A primeira parada de 15 foi a quarta parada dele, ele fez às 5h20 da tarde, e a parada durou 15 minutos e 2 segundos. E aí eu tenho cada stint detalhado aqui. Então, nas 500 milhas Pro, o kart obrigatoriamente sai com 7 litros. E a cada parada ele vai ser reabastecido com mais 7 litros, até o volume máximo do tanque. Então, eu sei aqui qual que é a volta média, quanto ele saiu no tanque, qual foi a melhor volta dele, quantas voltas ele deu, que horas ele entrou para o stint, que horas ele saiu do stint, quanto tempo ele ficou na pista, qual foi o consumo total baseado nos cálculos que eu fiz. Eu sei quanto mais ou menos gastou e quanto chegou no volume do tanque. E aí, preenchendo com mais 7 litros, eu já sei que ele saiu para a segunda parada com 7 litros e 53, que foi o que sobrou do tanque anterior. Então aí eu já consigo definir o segundo stint e assim vai. Eu vou tendo cada stint desse definido. William, como é que você conseguiu isso? Só com os dados de cronometragem. Eu não tenho dado nenhum dessa equipe, eu não tenho dado nenhum do kart. Eu calculei o consumo médio pelo stint maior deles ali, quanto mais ou menos tem que sobrar no tanque, e aí eu cheguei mais ou menos num valor de consumo, e eu sei que esse valor funciona, porque foi o tempo máximo que ele ficou na pista. E aí eu consigo calcular cada stint desse, porque eu tenho volta a volta, eu sei onde ele parou, eu sei como ele parou, quanto tempo durou a parada dele, e aí eu consegui colocar todas essas informações juntas e consegui fazer uma análise. Quero avaliar de forma gráfica. Então aqui eu tenho de forma gráfica todas as voltas. Então quando ele fez a parada 1, esse foi o stint 1. Aqui ficou um pouco fora, deixa eu só corrigir isso aqui. Aqui foi a volta onde ele fez essa volta de 50,076. E nessa daqui ele fez 55,074. Então eu sei exatamente onde começou cada stint, onde parou cada stint, como foi a parada, onde foi a parada, qual foi a volta média de cada stint. Então eu coloquei aqui a volta média de cada stint e coloquei a volta média geral. Então aqui eu já sei, para a próxima vez que eu for fazer as 500 milhas, qual que tem que ser o tempo médio do stint 1, qual tem que ser o tempo médio do stint 2, do stint 3, se eu quiser chegar competitivo para essa prova.
Então eu sei quanto cada piloto tem que virar em cada stint, eu sei qual que é a estratégia vencedora, quantas paradas foram feitas, em que momento foi feito, em que momento foi feita a troca de pneu. Então aqui eles trocaram os 2 pneus, aqui eles trocaram um pneu. Por quê? Eles trocaram os dianteiros porque o tempo voltou a baixar. Ele vinha crescendo, aqui ele voltou a baixar. Aí aqui ele voltou para o começo, que é onde ele estava com um pneu novo. Então eu consigo estimar o que foi feito em cada stint, o que foi feito em cada parada. Aqui ele teve um problema, por isso ele ficou pouco tempo de pista. Olha como o tempo de volta dele subiu. Então eu consigo estabelecer tudo isso através do volta a volta. Então esse é o tipo de estudo que você tem que fazer das etapas anteriores, de quem venceu, de qual foi a estratégia vencedora, para você embasar a sua estratégia para o seu próximo Endurance. Beleza? Espero ter ajudado aí. Um abraço!